Então, gente, para quem não me conhece, tem bastante carinha conhecida, né? Dona Janice está aqui a semana inteira assistindo a gente. Vocês tiveram aula do Fluency de manhã, vi bastante gente que acompanhou a aula da Aline. E quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia. Eu e a Aline, nós somos consultoras científicas da HTM, nós somos fisioterapeutas. E a gente é responsável também pelos treinamentos dos equipamentos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de luz pulsada. E para quem ficou na aula do Fluency, vai ficar mais fácil de entender, uma vez que a gente já falou sobre luz, tá? Quem tiver dúvida, pessoal, levanta a mão, pode fazer pergunta. Eu sei que agora, depois do almoço, dá um soninho danado, mas eu vou pedir para vocês tentarem irem interagindo comigo, tá? Podem fazer perguntas e eu estou à disposição. Então, gente, quem tem a máquina? Só para eu... Tinha que ser a Janice, né? Só para vocês conhecerem um pouco a máquina, porque eu sei que muita gente está aqui para aprender sobre luz pulsada, mas eu sei também que bastante gente está aqui porque tem interesse no equipamento, tá? Então, eu vou explicar para vocês alguns diferenciais que eu acho importante vocês saberem do aparelho, até mesmo na hora de vocês efetivarem uma compra, saber por que optar por um Light Pulse, por exemplo. Então, o design, né, que dos detalhes eu acredito que seja o menor, ele é muito bonito, mas ele tem muito mais vantagens para oferecer. A telinha dele é toda em touchscreen, uma tela de 8 polegadas. A interface dele é uma interface gráfica super intuitiva, tá? O que é bom e o que é ruim também, porque é um equipamento que vocês vão ver que é super fácil de manusear. Se qualquer pessoa ligar o equipamento, manuseia essa luz pulsada com facilidade. Mas, para isso, a gente também colocou outros recursos, até mesmo para evitar que qualquer pessoa manuseie o equipamento, tá? Um dos diferenciais é o comando info. O que é esse comando info? É como se eu tivesse um tutorial dentro do meu equipamento. Então, suponhamos que eu esqueci a tabela de fototipos, eu não lembro, e eu tenho que perguntar para o cliente. Você acessa o recurso info, você tem a tabela de fototipo, tá? Ele te dá todos os parâmetros correspondentes a cada protocolo que você vai trabalhar. Então, se você vai estar com dúvida em epilação, você vai no tutorial, clique em epilação e ele te dá todas as informações que você precisa saber sobre todos os parâmetros, não só fototipo, mas tipo de tratamento também, tá? Se eu escolho um tratamento de acne, um tratamento de terapia vascular, um tratamento de remoção de ruga, de mancha, cada protocolo vai dar um tipo de tratamento para você selecionar. E como o equipamento te dá 6 recursos de tratamentos, às vezes é muito difícil você decorar o tipo de tratamento que você vai colocar no equipamento. Para isso, vocês consultam o info da máquina para vocês esclarecerem a colocação desses parâmetros, tá? Os protocolos já são pré-programados. Ele tem essa chave Master Control, que vocês estão vendo aqui. Em caso de emergência, vocês apertam esse botão, o equipamento desliga. A parte disso, ele também vem com uma chave. Então, vocês tiram a chave, ninguém liga o equipamento, tá? Suponhamos que o equipamento da Janice, só a Janice pode manusear, mas ninguém. A chave fica em poder da Janice, somente ela usa o equipamento, tá? Vocês podem utilizar, realizar os disparos através do pedal ou do aplicador. Detalhe, no aplicador, vocês que dão disparo. No pedal, vocês acionam o pedal uma vez e ele vai dando vários disparos consecutivos com intervalo de 2 segundos, tá? Eu indico esse recurso da utilização do pedal quando vocês já tiverem bastante prática na técnica, para não acontecer de vocês perderem o posicionamento do aplicador e sobrepor a terapia que a gente vai falar depois porque que não pode, tá? Ele tem indicador de nível de água. O mais importante, ele tem registro na Anvisa, tá? Hoje em dia, uma pessoa, um profissional que não trabalha com cosmético, que
que não trabalha com equipamentos com registro na Anvisa não é um profissional de confiança, tá? Todo e qualquer problema que vocês tenham com o cliente, com equipamento que não tem Anvisa, vocês não têm respaldo nenhum. Tá? Então, vocês não têm garantia de qualidade, de eficácia, muito menos de segurança, por isso que o registro na Anvisa é extremamente importante. Tá? A garantia da lâmpada, gente, é de 1 milhão de disparos. 1 milhão de disparos é disparo pra caramba, é muito disparo. A gente tem cliente que com 2 anos de lançamento da máquina ainda não tinha atingido 1 milhão de disparos da lâmpada ainda. Óbvio que, né, comparando, por exemplo, nossa amiga Janice com uma empresa de fotoepilação, né, aquele equipamento vai ficar trabalhando o dia inteiro das 8 às 8. Consequentemente, o desgaste vai ser muito maior do que o equipamento da Janice, tá? Então, falando um pouquinho, a gente já viu isso de manhã, mas para quem não estava, a gente vai definir o que é luz, tá? Então, é uma onda eletromagnética, gente, de espectro amplo, que vai transportar energia em quanta, conhecida como fótons. Então, essas partículas de luz são fótons, tá? Diferença entre laser e luz intensa pulsada. Muita gente chega na feira ou liga na HTM e fala assim, eu quero comprar sua máquina de laser para epilação. Aí a gente tem que corrigir, né? A gente fala, olha, é uma máquina de luz intensa pulsada. Faz epilação, mas é uma IPL, tá? Então, laser é a radiação eletromagnética, onde comporta um fluxo de partículas, que são os fótons, que a gente acabou de falar para vocês. Esses fótons vão formar feixes de energia com características especiais que vão diferenciar o laser da luz. Então, o laser ele é monocromático, ou seja, ele tem uma cor. Ele é coerente e unidirecional. Isso daqui que vocês estão vendo apontando para o telão é monocromático, coerente e unidirecional. É um laser, é um tipo de laser, não é terapêutico, mas essas 3 características é isso aqui que vocês estão vendo, esse laser eu apontando para o telão, tá? Um exemplo. Na luz intensa pulsada, a gente já tem outras características, ou seja, essa luz ela é incoerente, né? Diferente do laser, essa energia ela é emitida em todas as direções, como, por exemplo, essa luz que está em cima das nossas cabeças. Ela está sendo emitida em todas as direções, tá? Ela não tem coerência. A luz intensa pulsada, ela também não é colimada, ela é uma luz divergente. O ângulo dela diverge, tá? Diferente da coerência do laser, certo? Tá aí tudo bem? Uma imagem, então, mostrando a monocromaticidade do laser, a coerência e a colimação. E aqui na luz intensa pulsada, que a gente tem várias cores, a falta de coerência e a luz divergente, tá? Aqui, como vocês estão vendo, a palavra várias cores, né? Realmente, a luz intensa pulsada é uma luz divergente que tem várias cores. Aí a gente vai falar um pouco sobre comprimento de onda e a gente vai falar um pouco também sobre os filtros. Eu recorto essa luz para a finalidade que eu preciso trabalhar, tá? A garantia. Então, falando um pouquinho de policromaticidade, né? Várias cores. O espectro luminoso, em geral, ele possui uma faixa que começa em 420 nanômetros e vai até 1.200 nanômetros, mais ou menos, tá? Nos equipamentos de luz intensa pulsada, essa seleção do comprimento de onda apropriado para cada aplicação terapêutica vai ser realizada por meio de filtros ópticos seletivos. Só para vocês entenderem, a Aline falou de manhã que o comprimento de onda ele está ligado à cor da luz e à profundidade também, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver que a cor violeta ela está dentro de um comprimento de onda de 380 a 450 nanômetros mais ou menos, isso pode variar, tá? Para mais ou para menos.
O azul, 450, 495, tá? O verde, 495, 570. Amarelo, laranja, vermelho, 620 a 750 nanômetros, tá? Então, com cada cor dessa, com cada comprimento de onda, eu realizo um tratamento. Por exemplo, a epilação, a gente usa um comprimento de onda que vai ser de 640 ou 690 nanômetros. São as duas opções que vocês podem trabalhar de filtros para epilação, tá? No rejuvenescimento, vocês podem trabalhar um comprimento de onda de 530 ou 590 nanômetros. Vocês podem utilizar um desses dois filtros, tá? São comprimentos de ondas que estão ligadas a uma cor de luz que são efetivos para cada tipo de tratamento diferente, tá? Esses dias eu recebi uma foto de um cliente muito ansioso que comprou a máquina. E ele queria ligar, queria conhecer o equipamento. A gente compra um equipamento que não é barato, com certeza. A gente fica super ansioso para saber como é que esse equipamento funciona, né? Mas a luz intensa pulsada, a gente precisa, gente, de muito conhecimento para mexer com ela, tá? Porque é um equipamento que provoca fotodano. Fotodano é uma maneira bonitinha de falar que o equipamento pode provocar queimadura. Tá? E aí o que ele fez? Ele não fez o treinamento, ele não tinha nem sequer lido o manual de instruções, que já dá uma boa prévia do que o equipamento faz, embora você não tenha um conhecimento mínimo, já dá para você ter o mínimo de informações necessárias, né? Não fez o treinamento, ligou o equipamento, colocou lá a epilação, colocou um fototipo 2, ele falou para mim, epilação fototipo 2, e ele colocou no equipamento um filtro de 430 nanômetros. Tá? Ele utilizou um filtro muito superficial e o principal erro dele, fototipo, ele colocou na máquina fototipo 2, quando eu vi a foto dele, ele era um fototipo 5. A gente vai entender essa questão dos fototipos, que é fundamental para trabalhar com luz pulsada, tá? A maioria dos erros com IPL acontece por erro de avaliação ou erro na avaliação, falta de questionamentos, ou seja, do terapeuta, ou seja, da parte do cliente também, que às vezes chega a omitir algumas informações que são importantes, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre absorção, essa luz ela vai ser absorvida por componentes que são fotorreceptivos do tecido-alvo, que a gente chama de cromóforos, tá? O que a gente tem de cromóforo, de principais cromóforos no nosso organismo que vai trabalhar, que a IPL trabalha? O principal deles, a melanina, tá? Por isso que a luz intensa pulsada não trabalha fototipo 6, tá? Pele negra, não trabalha. Por quê? O que a gente tem numa pele negra? Na pele, a gente tem muita melanina e no pelo também. Então, o equipamento ele não consegue separar o que é pelo e o que é pele, tá? Ele vai ser absorvido por todas as estruturas. A gente tem também a água, as porfirinas endógenas, que são produzidas pela bactéria da acne, e a hemoglobina, que é o sangue, tá bom? Então, gente, como é que acontece essa interação de luz com o tecido? Então, a luz intensa pulsada, a gente fala que ela tem um mecanismo de ação que chama fototermólise seletiva, tá? O que é isso? Foto vem de luz, termo de calor, lise de destruição e seletiva, porque a gente vai selecionar o cromóforo que eu quero que seja absorvido pela luz, tá? Então, tá aqui, ó. Combinação do comprimento de onda com a duração do pulso luminoso emitido proverá a energia necessária para lesar somente o tecido-alvo com o mínimo de lesão das regiões adjacentes, certo? Por isso que a gente usa o termo fototermólise seletiva, tá? Tranquilo para vocês entenderem? Estou indo muito rápido? Não? Então tá bom. Então, falando um pouquinho sobre mecanismo de ação, a gente precisa de algumas condições básicas
para que a fototermólise seletiva aconteça com qualidade? Primeiro, o comprimento de onda ele tem que ser específico e correto para alcançar a estrutura-alvo que eu quero. Se eu quero trabalhar uma epilação, por exemplo, e eu coloco um filtro de 430, que foi o que aquele cliente fez, ele não atingiu a estrutura do folículo piloso. Ele utilizou um filtro que tratava uma estrutura muito mais superficial, tá? Por isso que não deu certo a parte do engano com o fototipo, tá? Tempo de exposição à luz, gente, ele tem que ser inferior ou igual o tempo necessário para o resfriamento das estruturas-alvo. A luz intensa pulsada, ela tem tempo on e tem tempo off. Esse tempo de relaxamento térmico é importante. Por quê? Porque essa luz ela se converte em calor no tecido. Então, eu preciso de um tempo de resfriamento igual ou até superior ao tempo de exposição à luz, tá? Justamente para eu proteger a pele do cliente de um fotodano. Fluência. Essa fluência, gente, ela tem que ser suficiente para atingir uma temperatura para danificar o alvo. Fluência é aquela energia em joules que a máquina dá pra gente, tá? As máquinas mais antigas, quando eu trabalhava com luz pulsada, davam uma média de 12, 13, 15 joules. Isso é o que eu estou falando de fluência, tá? Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma fluência suficiente para atingir a temperatura e danificar o alvo, eu quero dizer que, por exemplo, não sei quem já trabalhou com luz pulsada de outros fabricantes, tinham a luz que eu trabalhava, que eu não vou citar, ele dava 12 joules e muitas vezes eu tinha que sobrepor as aplicações até 3 vezes. Então, eu fazia uma passada, fazia uma segunda passada e às vezes até uma terceira passada. Por quê? Porque eu precisava de mais fluência para converter essa energia luminosa em calor. Senão, eu não conseguia danificar a estrutura-alvo, tá? Vocês vão ver, quem tem o equipamento, Janice sabe, que a gente coloca, por exemplo, epilação fototipo 3, ele vai me dar uma fluência de 28 joules, tá? Que não é pouco, certo? Vocês estão conseguindo entender esses parâmetros? Beleza. Então, a gente tem uma fonte de luz, eu quero danificar uma estrutura-alvo, através dessa luz eu vou gerar calor nas células, vou provocar uma microlesão localizada, onde vai acontecer uma desnaturação por efeito térmico, sem dano térmico ao tecido adjacente. Então, aqui as variáveis que eu estava citando para vocês, tá? Os pulsos. Então, a gente tem duração do pulso. É o tempo que leva para a energia ser emitida. Então, ele vai variar de 1 a 30 milissegundos on e de 1 a 50 milissegundos off, tá? Fluência, 23 joules por centímetro quadrado. Tá no equipamento, gente, ele tem essa tela aqui, ó. Faz de conta que eu selecionei o protocolo de rejuvenescimento facial. Tá aqui, ó, filtro 530. Eu posso trabalhar uma fluência que pode variar de 23 a 29 joules por centímetro quadrado. E aqui a fluência inicial que a máquina dá, tá? Importante. A gente tem o hábito de... Eu vejo muita gente que liga lá e fala assim, eu estou fazendo errado. A cliente vai um dia, faz uma sessão com 23 joules. Aí na segunda sessão, ela coloca 26. Aí na terceira sessão, ela coloca 30. Aí ela já passou desse espectro aqui. Tá? Então, assim, cada sessão, ela vai aumentando cada vez mais, tá? O que acontece quando eu aumento demais essa fluência? Dano térmico. Eu estou elevando a temperatura. Consequentemente, eu posso queimar, tá? Então, trabalhando nessa fluência aqui, gente, não tem erro. E muitas vezes, se a cliente se queixa de incômodo, de dor, o certo é eu diminuir essa fluência até que a terapia fique confortável para ela, tá? O cliente está reclamando de dor, tá doendo, você vai continuar subindo a energia da máquina?
Não, né? Então, eu sempre falo para as alunas, vai trabalhar com luz intensa pulsada, a gente não pode trabalhar como se fosse produção, né? Então, cliente deita, você pega o aplicador e pá, acabou. Próximo, tá? Você queima, cliente nem vê. O cliente só vai te avisar no dia seguinte que você queimou ela, tá? A maneira certa, gente, de proceder é, lógico que a gente vai fazer a avaliação, né? O cliente vai assinar um termo de consentimento que é importante, tá? E principal, cliente deitou na maca, você vai dar um disparo, vai tirar o aplicador e vai observar a pele da cliente. Tranquilo, ficou uma leve hiperemia, ok. Cliente falou assim, Patrícia, nossa senhora, doeu demais, tá ardendo, eu vou continuar disparando? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a energia, vou dar mais um disparo. E agora, cliente? Não, agora está mais confortável. Estou sentindo calor, mas está confortável. Como é que está a pele? A pele está íntegra? Ok. Aí a gente continua a cada disparo avaliando a pele do cliente, tá? Então, a fluência, gente, ela vai representar a quantidade de energia que sai de uma área de emissão de luz de 1 centímetro quadrado. Que é essa era aqui, ó. É a era do spot, a quantidade de energia que sai daqui, tá? Cadê meu passador? Então, a duração do pulso e a fluência devem ser suficientes de maneira a aquecer o tecido-alvo antes que a energia seja difundida para os tecidos adjacentes. Então, vocês percebem que todas essas variáveis são de extrema importância? Eu preciso de fluência, mas ao mesmo tempo eu preciso de relaxamento térmico. Tá? Então, a máquina ela já é pré-programada com tudo isso, baseado no gênero, no fototipo, no tipo de densidade e espessura do fio, por exemplo, no caso da epilação, a máquina já calcula todos esses parâmetros para vocês, tá? Não tem necessidade de você desbloquear o equipamento, que ele tem esse recurso de desbloqueio, você vai lá e altera o número de pulso, altera o intervalo entre os pulsos, tá? Aí depois a gente não sabe por que queimou a cliente. A máquina já te dá o protocolo de forma segura. Você só precisa controlar a fluência baseado na sensibilidade da cliente, tá? Número de pulsos, então ele vai variar de 1 a 6 pulsos. Esses múltiplos pulsos sequenciais, entre cada emissão existe um intervalo, que é o que vai possibilitar o resfriamento da pele. E esse intervalo entre os disparos é um intervalo de 2 segundos, que também ajuda no resfriamento do tecido, tá? Aqui, gente, só para vocês entenderem, ó, no número de pulsos, suponhamos que a máquina deu aqui para mim 28 joules, 30 joules e tem 2 pulsos. Esses 30 joules são divididos por 2, tá? Então, cada pulso me dá 15 joules, mais ou menos. Por isso que eu não tenho necessidade de sobrepor a aplicação, que nem nos outros equipamentos, tá? Não preciso passar uma vez e passar de novo. Até aqui tranquilo nas variáveis? Está dando para entender? Beleza. Os protocolos já são pré-programados, como eu falei para vocês, tá? A máquina ela é tão didática que ela te avisa o filtro que você tem que colocar. Ela só não avisa. Já me perguntaram isso, mas se eu colocar o filtro errado, a máquina avisa? Gente, pelo amor de Deus, né? O que mais vocês querem? Que a máquina bote um bracinho para fora e faça o procedimento para vocês? Tá? É obrigação do terapeuta ver se ele está posicionando no aplicador o filtro correto. Tá? Obviamente, né, que seria ótimo se a gente tivesse uma máquina tão inteligente a ponto de falar se a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas o Light Pulse ele já tem uma tecnologia bastante avançada quando comparada com outros equipamentos, que já facilita para você te falando. Cíntia, você tem que colocar filtro de 640 ou 690. Tá?
Resfriamento da ponteira, ele tem 3 níveis de resfriamento e o resfriamento da máquina é à base de água, água desmineralizada. Não vão me colocar, gente, por favor, água da torneira, água filtrada, não pode. Água desmineralizada, ela é uma água que ela é livre de íons. Então, quando ela entra em contato com o circuito da máquina, ele não danifica o equipamento por não ter íons, por ser uma água completamente pura, tá? 3 níveis, né? Então a gente sabe que a absorção da luz vai causar liberação de calor na epiderme, com consequente dano térmico. E esse dano, ele pode resultar em bolha, cicatrizes, mais comum em peles bronzeadas e fototipos mais altos, tá? Cliente tomou sol, foi pra praia, voltou e falou assim: Janice, tô louca para fazer um protocolo de epilação nas minhas pernas. Pode? Não. Quanto tempo tem que dar de intervalo? Pelo menos 28, 30 dias, tá? Porque o cromóforo, que eu trabalho com a luz pulsada, que é absorvido pela luz intensa pulsada, é a melanina. O que acontece quando a gente está bronzeado? A melanina está em atividade na pele, tá? Quais são as indicações da luz intensa pulsada? Então, ele trabalha rejuvenescimento e rugas. Ele também trabalha melanoses solares. Não é melasma, é melanose, tá? A gente viu de manhã que um recurso muito bom para tratar melasma sem risco de complicação é o LED, tá? A luz intensa pulsada, ela trata melanose. Melasma, não. Telangiectasias, pelos e acne, tá? A gente vai falar sobre cada protocolo, utilização de cada protocolo com a máquina. Importante. O equipamento, gente, vocês podem comprar eles com 2 tipos de aplicadores. Vocês podem adquirir o equipamento com o aplicador intercambiável, que é esse daqui, onde vocês encaixam 5 filtros que vão acompanhar a compra. Ou o aplicador de filtro fixo, ele tem um filtro fixo de 590 nanômetros. 590 nanômetros vai fazer só epilação e rejuvenescimento, tá? Geralmente, quem compra os 2 aplicadores é quem usa a máquina para locação. Então, ele deixa o filtro intercambiável para uso em cabine, para uso próprio dele, e utiliza o aplicador de filtro fixo quando ele loca o equipamento, tá? Eu vi ali anteriormente, gente, aqui ó, o aplicador de filtro fixo. Ele só dá esses 2 protocolos, tá? Para quem tem interesse em locar a máquina, é importante. Uma das coisas que eu acho que é muito benefício em relação ao laser é o fato da luz intensa pulsada me dar 6 diferentes tipos de tratamento, tá? Em comparação com o laser. Tô falando que laser é ruim, tá? Laser é muito bom. Já fiz tratamento com laser. Mas é bacana quando você investe um custo-benefício numa máquina e ele te dá mais recursos de tratamento. Então, você tem um equipamento que é praticamente coringa para várias coisas. Para você trabalhar várias coisas na sua clínica, tá? Então, epilação, rejuvenescimento, tratamento para acne, terapia vascular, remoção de rugas e remoção de mancha. Aqui em cima está o comprimento de onda para cada tipo de tratamento com esse equipamento, tá? Avaliação do fototipo, que é o que acontece muito fotodano, tá? A maioria, gente, quando manda foto pra gente, a gente pergunta: como que foi, qual foi a colocação dos parâmetros, né? Grava um vídeo para mim ou vai detalhando para mim, passo a passo, quais foram os parâmetros, qual foi a programação que você fez no equipamento, como que era a sua cliente, tá?
E aí a gente percebe que na maioria dos casos o erro está na avaliação do fototipo, que é uma coisa muito simples e acreditem, tem muita gente que não sabe avaliar ainda, tá? Tem dúvida? No equipamento tem essa tabela aqui. Porque, gente, assim, não é só eu olhar o rosto da minha cliente e falar assim, nossa, eu acho que você é fototipo 3. Tá? Não é isso, eu preciso questionar, é importante eu questionar, fazer essas perguntas para ela, porque às vezes ela é branquinha, mas quando ela se bronzeia, ela não fica vermelha. Tá? Ou então, ao contrário, eu posso ser um fototipo mais alto e quando eu me exponho ao sol, eu sou super sensível, fico super vermelha, fico parecendo um camarão. Tá? Então, a gente tem que saber questionar. Outra coisa importante em relação ao fototipo. O cliente vai fazer, por exemplo, o procedimento de epilação em área íntima. A gente olha o rosto da cliente. O rosto da cliente é um fototipo 3. Mas a área íntima dela vai ser sempre mais escura. A axila é sempre mais escura. A virilha da gente é mais escura. Tá? A região perianal é sempre mais escura. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa avaliar o fototipo do rosto da cliente e da área de tratamento, tá? As duas coisas. Epilação, então o tratamento de epilação ele vai se basear na entrega de energia para a melanina presente na haste do pelo, então é a haste do pelo que vai absorver a luz, tá? Que ao absorver seletivamente essa luz, ela vai se aquecer e tem destruído as suas estruturas germinativas. O processo pode ocasionar um leve desconforto local de curta duração, dependendo da sensibilidade de cada cliente. Em geral, o tratamento é indolor. Uma sessão dura em média 15 minutos, podendo variar de acordo com a região de tratamento. É um dos equipamentos, gente, que por conta do resfriamento, tudo certinho, dos próprios parâmetros da máquina, do software, ele, por incrível que pareça, é confortável, tá? A gente sabe que luz intensa pulsada não é uma das terapias mais tranquilas de se fazer. Tem cliente que se incomoda bastante, tá? Principalmente se ela tiver muito pelo, um pelo muito grosso e um pelo muito escuro. Porque aí a absorção dessa energia luminosa vai ser mais intensa. Isso pode gerar na cliente um desconforto maior, tá? Mas a ponteira dele resfria, que é uma beleza, gente. Importante entender um pouco sobre as fases de crescimento do pelo, tá? Por quê? Eu não vou ter resultado se eu atingir um pelo que está na fase catágena ou numa fase telógena. A fase que eu quero atingir, o pelo, é a fase anágena. Se o pelo não está na fase anágena, eu não consigo destruir as estruturas germinativas, as estruturas que nutrem aquele pelo e que fazem ele crescer, tá? Então, tá aqui, ó, fase de crescimento da matriz com rápida proliferação de células. Folículo anágeno penetra mais profundamente na pele, atinge nível subcutâneo. A gente pode perceber que um pelo na fase anágena, quando a gente puxa ele sai com aquela pontinha branca, como se tivesse um aspecto de gelatina em volta do pelo, tá? E essa fase é o alvo temporal do tratamento por luz intensa pulsada pela rápida divisão celular e maior pico de produção de melanina. Então, o que vai acontecer? A luz intensa pulsada vai ser absorvida pela haste do pelo. Chegou aqui no folículo, onde a gente tem as estruturas que nutrem esse pelo e que fazem ele crescer. Essa temperatura vai chegar aqui e vai provocar uma necrose por coagulação. Ele vai coagular esse folículo e ele vai parar de ser nutrido, ele vai parar de crescer. É importante eu até falar para vocês que não existe epilação definitiva. Existe uma fase sem pelo que corresponde a um tempo maior do que o próprio ciclo piloso, tá? E, obviamente, a cliente em protocolos de epilação vai ter que fazer as manutenções necessárias para manter o resultado, tá? A fase catágena, então, ó, aqui na imagem, vocês já conseguem perceber que o pelo, ele não tá aqui, ó,
Ele não está sendo nutrido. Então, ó, se a luz intensa pulsada for absorvida por essa haste, essa concentração de energia vai chegar até aqui. Eu não tenho coagulação das estruturas germinativas. Consequentemente, não tenho resultado, tá? Então, é uma fase de transição onde eu tenho atrofia do folículo. Eu vou interromper nessa fase a melanogênese na matriz e a proliferação celular vai diminuir até acabar. E a duração dessa fase é de cerca de 3 semanas, tá? Por que a gente tem que respeitar aquele intervalo inicial de 30 dias entre as sessões de epilação? Porque eu quero pegar o pelo na fase anágena. Só a catágena dura 3 semanas. A telógena, gente, pode durar de 3 a 4 meses. Então, por isso que eu preciso de uma média de 6 a 8 sessões de luz intensa pulsada para epilação. Por conta do ciclo piloso, tá? Você imagina até eu pegar todos os pelos na fase anágena de uma mesma região, sabendo que a catágena dura 3 semanas e que a telógena pode durar cerca de 3 a 4 meses, aí eu vejo gente que faz protocolo de epilação na cliente uma vez por semana. Sabe o que está acontecendo? O cliente está jogando dinheiro fora, não está dando resultado. Tá? Então, assim, a gente tem que ser também, gente, a gente tem que estudar e a gente tem que ser honestas com a cliente da gente, né? Epilação, gente, a cada 30 dias, nas primeiras 4 sessões, pelo menos. Depois, quando a gente começar a ver que aquela região já está falhando, eu vou começar a espaçar gradativamente esse intervalo. Então, o que nas 4, 5 primeiras sessões eram 30 dias, vão passar a ser 40, 50 dias, depois vai passar a ser 60, depois vai passar a ser 6 meses, depois vai passar a ser 1 ano para ir mantendo essas manutenções, tá? Quem tem o equipamento sabe que na primeira sessão de epilação já fica bastante falha, né, Genice? É uma belezinha. Esses dias eu recebi um e-mail de uma cliente do Paraná que falou assim, ela estava perguntando para mim se ela podia continuar o tratamento depois de 3, 4 sessões, porque ela estava conseguindo ter uma redução muito significativa nessa quantidade de sessões, e as clientes já estavam começando a querer interromper. Então, assim, a máquina ela é muito eficaz, tá? Então, você vê, com 4, 5 sessões, as clientes quase já não tinham mais pelos, tá? Mas não pode interromper, tá, gente? Tem que respeitar nas 4, 5 primeiras sessões o intervalo de 30 dias e aos poucos a gente ir espaçando para ir mantendo o resultado. Porque a cliente, ela vê que acabou tudo ali, não tem mais pelo, tchau, obrigado por tudo. Tchau, obrigado, vai embora. E não existe epilação definitiva. Eu preciso de manutenção para conseguir manter esse resultado, tá? Ah lá, falando nisso, o objetivo do tratamento. Eliminação permanente se define com a redução significativa do número de pelos por um período maior do que o ciclo de crescimento completo por mais de 6 meses na região tratada. A destruição do pelo se faz por coagulação. Depende de parâmetros apropriados, que é aquilo que a gente acabou de falar naqueles slides das variáveis, tá? Eu preciso atingir pelo menos uma temperatura de 60 graus Celsius para eu destruir o folículo piloso. Certo? Tá difícil? Estão conseguindo entender? Tranquilo, né? Então, gente, essa é a tela, um exemplo, tá? Protocolo de epilação. Então, a gente tem aqui o gênero, que a gente vai selecionar se é feminino ou se é masculino, tá? Eu, particularmente, gosto dessa opção de gêneros, porque hoje em dia, na estética, a gente está tendo muita procura de tratamentos pelo público masculino, não só de epilação, tá? Na nossa máquina de criolipólise, a gente tem uma tela só para homem, áreas que são tratáveis em homens, tá? Fototipo.
Densidade dos fios, se é escasso, médio ou denso. Espessura do fio, se é fino, médio ou grosso. Tenho dúvida em fototipo? Clica aqui, recurso info. Primeira coisa que vai abrir para vocês é a tabela de fototipo para consultar. Tá? Depois que eu selecionar esses parâmetros, vai aparecer a tela para mim com as variáveis. Então, eu tenho 3 níveis de resfriamento. Obviamente, eu deixo no máximo. Quanto mais confortável for, melhor para o cliente, tá? A tela com os pulsos, os números de pulsos e os intervalos entre esses pulsos. Aqui a máquina vai me dar a fluência, tá? E esse é o cadeadinho que eu falei para vocês que a cliente pode desbloquear o equipamento. Geralmente, quem desbloqueia o equipamento, gente, no meu tempo de experiência que eu tô lá na HTM, é médico dermatologista. Eles costumam ser mais agressivos, mais invasivos, digamos assim, tá? Porque, na verdade, não tem necessidade. Ao selecionar adequadamente os parâmetros, ele já te dá tudo que você precisa para trabalhar. Se vocês alterarem número de pulsos, tempo de intervalo, posso queimar cliente? Pode. Se você não souber fazer essa alteração, queima, tá? Aqui eu tenho a temperatura da máquina, nível de água, se a máquina está carregada, se está com o pedal e disparo. Aqui é o contador de disparo da sessão, gente, tá? Então, em uma sessão, ele conta aqui daquela cliente quantos disparos você deu. E aqui ele te dá o contador total de disparos totais. É aqui que vocês vão controlar aqueles 1 milhão de disparos, tá? Então, ó, epilação, protocolo. Vou realizar uma sessão a cada 30 dias e a partir da 4ª ou 5ª sessão, dependendo do cliente, eu começo a espaçar a cada 45 dias. Depois eu começo a espaçar a cada 60 e assim por diante, tá? Importante, gente, na avaliação é o seguinte. Quando eu trabalhava com luz pulsada, eu tinha uma cliente que eu já estava fazendo, acho que a 10ª sessão, e eu não via redução de pelo naquela danada. Não. Eu fiz a avaliação dela e perguntei para ela se ela tomava algum tipo de medicamento, seja ele qual fosse, fale agora ou cale-se para sempre, né? Aí ela não falou. E eu percebi, assim, que ela tinha um corpo super bonitinho, super definidinho, né? E aí ela não me contou, ela omitiu de mim que ela fazia uso de testosterona. Eu vou conseguir epilação nessa mulher, gente? Mas nunca, né? Caía e voltava, caía e voltava, caía e voltava. Falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Pois batata. Eu falei pra ela, você toma alguma coisa que você não me contou. Ah, então, já tem um tempo que eu tô fazendo uso de testosterona, eu fui no endocrinologista porque eu malho. Falei assim, bom, então eu vou interromper seu tratamento de luz pulsada, porque não vai ter resultado, você tá jogando seu dinheiro fora. Tá? Ovário policístico também pode interferir, tá, gente? Alteração hormonal, por isso que a gente tem que perguntar tudo para cliente. De manhã teve uma moça que falou assim, eu tava ali só escutando de bituca lá atrás, começou a avaliar a moça, não sei se ela tá aqui ainda, e a moça perguntou, por que você tá me perguntando tanta coisa, você não é médica? Acho que ela foi embora. Foi você? Tem que perguntar tudo. Então, acredita? A gente ainda tem que ouvir essas coisas? Né? E tem que perguntar mesmo. Eu já falo, se você quiser fazer um tratamento mesmo, quiser que ele seja efetivo, você precisa responder as minhas perguntas, né? Expectativa de resultado, gente. Não prometam uma quantidade X de sessões, porque cada organismo responde de uma forma, tá? Às vezes tem 2 clientes, tá? Todas em condições perfeitas para realizarem um tratamento. Uma teve uma redução muito efetiva com 6 sessões. A outra só conseguiu visualizar essa mesma redução de pelos efetiva a partir da 8ª.
A gente é diferente, tá? Então, nunca prometa um número X. Não, com 5 sessões você não tem mais nada de pelo aí. Não pode. Porque se der alguma coisa errada, o cliente cobra o profissional, né? Então, eu gosto de dar média. Olha, uma média de 6 a 8 sessões, podendo variar para mais ou para menos, tá? Os resultados, gente, eles vão depender do tipo de pele, característica do pelo e região do corpo, tá? Isso eu falo pra vocês porque no homem, quando a gente faz barba de homem, essa região do cavanhaque em volta da boca é uma região que tem bastante predominância de testosterona. Então, quando a gente faz a luz pulsada nessa região do cavanhaque, pode ficar com falha e o cliente pode ficar chateado. Então, vocês têm que avisar que isso pode acontecer, tá? Daqui pra cá, pescoço, tranquilo, certo? Então, corporal, ainda está aqui uma média de 4 a 6 sessões que pode variar. Eu sempre gosto de dar de 6 a 8, tá? E facial, média de 8 a 10 sessões. E aqui aquilo que eu falei para vocês, ó, é impossível prometer um número exato de sessões. Não dá. Aí a pessoa liga lá e fala assim, Patrícia, eu tenho uma cliente de rejuvenescimento de tantos anos, quantas sessões eu preciso fazer nela? Não tem como eu saber. Eu não avaliei sua cliente, eu não tô vendo o rosto dela, tá? Então, eu vou sempre responder para vocês essa média aqui. Certo? E aí, no decorrer do tratamento, vocês também vão ir vendo a evolução da pele do cliente e vão conseguir, vai conseguir avaliar se precisa de mais ou de menos sessões. Então, a gente vai ter uma redução na epilação progressiva e permanente dos pelos, uma redução aproximadamente de 80%, e o paciente vai observar. Alguém me chamou? Não? Redução, longos períodos sem pelos, os pelos eles vão se modificar, eles vão ficar mais finos, mais claros e mais fracos, tá? E aqui, o que eu tinha falado para vocês em relação à barba dos homens. Se um dia o Cauã Raymond aparecer na clínica de vocês, vocês avisem ele que ao trabalhar o cavanhaque deste muso, ele pode ficar com falhas, tá? Essa área aqui é uma área predominante em testosterona. Epilação e pelos brancos. Gente, vocês acham, uma vez que eu falei para vocês que a luz pulsada no protocolo de epilação, esse pelo vai ser atraída, o que vai atrair a luz é o pigmento de melanina, vocês acham que luz pulsada em pelo branco dá resultado? Vocês acham que não? Então, ó, é assim, esse artigo científico aqui, eles fizeram aplicação de luz pulsada em depilação de pelos brancos. Só que a técnica que eles utilizaram foi diferente, tá? Porque o pelo branco não tem melanina, tá? Ele já não tem mais síntese de melanina. Então, nesse artigo, eles fizeram a depilação com cera quente, tá? E aí, o que acontece? Quando você puxa o pelo com a cera, lá no folículo, a gente causa uma microhemorragia. E aí ela vem com a luz pulsada em protocolo de terapia vascular depois de 5 minutos e dispara, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, resultado teve pelos mais finos e sobretudo o lapso de tempo entre as barbeações do cliente também foi maior. Lógico que não é a mesma coisa que fazer a luz intensa pulsada num cliente que tenha melanina no pelo, tá? Primeiro, dependendo da região e do cliente, ele não vai suportar uma depilação de cera quente e depois a luz intensa pulsada. Se for um homem, por exemplo, eu acho muito difícil, tá? Eu sei que... Desculpa, moço, mas é verdade. Homem aguenta, gente, fazer depilação de cera? Imagina você vai fazer isso num cliente, num homem que tem a barba branca. Depila com cera a barba, depois faz a luz pulsada. O homem morre. Tá? E o resultado, gente, tem redução do pelo, tá? Mas falar bem a verdade pra vocês, não é tão efetivo quanto quando a gente tem a melanina presente no pelo, tá?
Aqui a gente tem um resultado. Nesse voluntário, a gente utilizou o protocolo de epilação, um filtro de 590 nanômetros, tá? É importante, gente, epilação, a máquina vai dar 640 ou 690. Mas 590 nanômetros também atinge pelo, tá? O espectro é o fixo, por exemplo, tá? O fototipo dele, fototipo 2, e esse é um resultado depois de 3 sessões que foram feitas uma vez ao mês, utilizando uma fluência de 28 a 20 joules, 28 a 29 joules por centímetro quadrado, tá? Dá para ver uma redução bem bacana com 3 sessões. Óbvio que esse cliente tem que continuar, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês perceberam que em 3 sessões eu só aumentei 1 joule? Outro dia a moça mandou uma foto para mim da avaliação, ela começou com 28, tá, fez 4 sessões, a 4ª sessão ela estava com 32 joules no cliente. Calma, gente, não é assim também, tá? Mantém 28. Se precisar, diminui 1, 2 joules. Não é porque você diminuiu a fluência mínima que a máquina te dá que não vai ser efetiva a terapia, tá? Às vezes é melhor a gente pecar pelo cuidado do que pelo excesso, né? Então, às vezes, para mim é muito melhor, mais válido eu ter que fazer mais umas 2 sessões naquela cliente do que queimar ela e ter um problemão bem maior em cima das minhas costas depois, tá? Aqui a gente já trabalhou numa pessoa que tem um fototipo mais alto, né? Já é uma pessoa de fototipo 4. A gente utilizou o filtro de 640 nanômetros. Foram realizadas 6 sessões, uma vez ao mês, com fluência de 20 a 24 joules por centímetro quadrado. Vocês perceberam que enquanto esse cliente aqui, a máquina deu uma fluência de 28, aqui ele já deu uma fluência de 20? Por quê? A máquina, gente, ela vai ofertar uma energia menor quando o fototipo for mais alto. Quanto mais escura for a pele do cliente, essa energia vai ser mais baixa, é uma característica de proteção, tá? Se não queima, exatamente, tá bom? Consequentemente, enquanto esse voluntário aqui fez 3 sessões e teve uma redução muito significativa de pelos, esse daqui ele fez 6 sessões, teve uma redução importante até para o fototipo dele, né? Mas vocês percebem que para ele ter uma redução ele precisou do dobro de sessão, tá? Tranquilo até aqui, gente? Em epilação? Tá? Então... Isso, olha só, isso é uma pergunta bastante importante, tá? Para quem trabalha com luz pulsada. Tem gente que ainda tem dúvida se o cliente que faz luz pulsada, ele só pode fazer a depilação com gilete, tá? Então, assim, o que ele não pode usar é cera, ele não pode usar nenhum mecanismo que puxe o pelo da raiz, tá? Se quiser passar maquininha, quiser passar gilete... tem que ser alguma coisa que corte o pelo, tá? É importante. Essa cliente, suponhamos, tá? Tô fazendo vamos pensar numa área íntima. Protocolo de epilação. Então, ela faz a depilação com a lâmina de barbear 1 dia antes, tá? Por quê? Se a gente faz imediatamente antes do tratamento... Pode ser que aconteça de sem querer ela se cortar. Pode acontecer daquela pele ficar muito sensibilizada. E aí, quando recebe a luz pulsada, eu posso provocar um fotodano. Então, eu indico sempre 1 dia antes, tá? Mais alguma pergunta, gente, sobre epilação? É o mais fácil até, né? Rejuvenescimento de pele.
Então, essa luz intensa pulsada ela vai atuar no rejuvenescimento, vai favorecer a síntese de colágeno e como também a despigmentação das manchas de pele, em especial as manchas senis ou as melanoses solares, tá? Então, o protocolo de rejuvenescimento de pele, ele tem um comprimento de onda que vai trabalhar tanto o clareamento das manchas quanto a síntese de colágeno. Só para vocês entenderem, a gente tem um envelhecimento intrínseco, que a gente chama de cronossenescência, tá? Todo mundo vai passar por isso, quer queira, quer não vai ter jeito. Então, é um conjunto de alterações que ocorrem com a idade e vai acometer indistintamente todos os indivíduos. Eu, você, todo mundo vai passar pela cronossenescência. Agora, a gente pode escolher não passar pela actinossenescência, tá? Que são aquelas alterações que são consequentes à exposição aos raios ultravioleta, teor de melanina da epiderme, frequência e duração da exposição ao longo da vida. No tempo dos nossos avós, gente, não existia filtro solar. Vocês percebem que os nossos avós têm uma pele muito mais danificada por conta disso? Se você for comparar um idoso de 65 anos de 30 anos atrás e um idoso de 65 anos hoje, ele é muito mais cuidado, ele tem uma pele muito mais bonita, né, do que os nossos idosos de antigamente. Isso aqui também está ligado a hábitos alimentares, tá? Tá ligado a isso, ingestão de álcool, fumo, poluição, tudo isso vai interferir na actinossenescência, tá? São a mesma pessoa, tá? A mãozinha e a perninha é a mesma pessoa. A diferença é que a mãozinha está muito mais envelhecida porque é a que fica exposta. A perna a gente não expõe tanto. Então, olha a diferença da pele. Mecanismo de ação. Então, o calor ele vai ser conduzido pela melanina e pela hemoglobina, vai alcançar as fibras colágenas na derme, e esse estímulo da neocolagênese, provocada pela injúria térmica do colágeno, com subsequente reparação dos mesmos, vai acontecer através dos fibroblastos, tá? O estímulo de remodelação do colágeno vai promover a melhora do tônus e da textura da pele. Esse é o protocolo para o tratamento de rejuvenescimento. Então, a gente sempre vai ter o fototipo e aqui o tipo de tratamento, se vai ser leve, se vai ser moderado ou se vai ser intenso, tá? A tabela de fototipo a gente tem na máquina e a gente também vai ter no recurso info essa tabela aqui. Dá para vocês lerem? Vocês conseguem ler? Não, né? Percebi que também não consigo, porque eu enxergo mal, então é normal não conseguir ler. Agora eu não sei de longe vocês, né? Então, ó, grau 1 leve, grau 2 moderado, grau 3 intenso, grau 4 intenso. Então, aqui vocês vão avaliar de acordo com o grau de envelhecimento e do aspecto da pele dessa cliente, tá? Isso, baseado nessa tabela, você vai vir aqui e vai colocar o tipo de tratamento que você vai fazer nela, se vai ser leve, se vai ser moderado, se vai ser intenso, tá? Percebam que esse tipo de tratamento, ele está diretamente ligado ao grau de envelhecimento. Então, por exemplo, eu, Patrícia, tenho 30 anos, daria para fazer um protocolo em mim de tratamento leve, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado aonde, por exemplo. A gente coloca leve aqui, mas a energia que a máquina vai desprender vai ser mais alta, tá? Então, cuidado, aqui não é leve de energia leve, não é moderado de energia moderada ou intenso de energia intensa. Se a minha cliente tem um grau de envelhecimento intenso, tá? Aí a máquina vai desprender uma energia um pouco menor, por um cuidado. Por isso que a gente tem que acessar sempre o recurso info. Às vezes a gente acha que isso aqui está ligado à energia que a máquina vai desprender, mas no leve, por exemplo, ele vai me dar uma energia maior, tá?
Resultado. Essa voluntária, a gente utilizou o protocolo de rejuvenescimento, filtro de 530 nanômetros, ela tem o fototipo 3, ela fez 4 sessões, uma vez ao mês, usou uma fluência que variou de 21 a 26 joules, tá? Aqui a gente deu um intervalo de um mês, gente, mas vocês podem trabalhar um intervalo de 15 a 21 dias, tá? Tranquilamente. Pode associar com outros recursos, com outros equipamentos? Muita gente sempre pergunta isso, então a gente precisa entender primeiro qual que é o mecanismo de ação do equipamento que você quer associar com a luz pulsada. Vai interferir? Não faça, tá? Não vai interferir? Beleza. Posso fazer microagulhamento no cliente e depois fazer logo em seguida a luz intensa pulsada? De jeito nenhum. Tá? Mas eu posso combinar as duas terapias? Posso, né? A gente só vai fazer em dias diferentes, respeitando o intervalo de cada um, tá? Sobre isso, tá? Eu até peguei bastante no pé no quesito da avaliação, que a gente tem que perguntar todo e qualquer medicamento que o cliente toma por conta disso. Tá? Então, se é um tratamento de acne, a cliente toma Roacutan, que é isotretinoína, é super fotossensível. Tá? Esses dias eu recebi uma foto de uma cliente que estava questionando que a máquina estava provocando fotodano e ela não estava conseguindo entender o porquê. A máquina veio para a fábrica, eu testei, a máquina estava perfeita, tá? Então, o que acontece? Ela estava fazendo uso, ela não me contou isso quando eu perguntei, de ácido retinóico. Então, o ácido retinóico é um derivado da vitamina A que é fotossensível. O que acontece? Por mais que a concentração seja baixa, essa cliente ela já estava mais ou menos um mês em tratamento com ácido retinóico. Então, por mais que a concentração seja baixa, no decorrer desse tempo de tratamento, ela vai acumulando essa substância no tecido. Tá? Quando ela vai disparar a luz, fotossensibilidade, fotodano. Tá? Oi. Eu gosto de fazer a luz pulsada e depois o cosmético. Tá? Isso. Nenhum. Eu poderia fazer radiofrequência, laser de baixa frequência. Então, olha só. Para quem está assistindo em casa, vou até repetir sua pergunta, porque quem está vendo pelo YouTube não consegue entender, tá? Como que é seu nome? A Raquel perguntou para mim se ela pode associar o tratamento da luz intensa pulsada com radiofrequência e laser de baixa potência, né? Vamos começar pelo laser de baixa, tá? Suponhamos que você vai fazer um tratamento de rejuvenescimento. Para rejuvenescimento eu posso usar a luz pulsada e eu tenho no laser de baixa também protocolo para rejuvenescimento. Você só tem que tomar cuidado na combinação desses equipamentos, porque na luz intensa pulsada eu vou provocar um processo inflamatório. É por isso que eu vou ter a presença de fibroblastos que vão estar sintetizando colágeno. O laser de baixa potência ele tem uma característica que é ser anti-inflamatório. Então, eu posso inibir a inflamação que eu causei com a luz intensa pulsada, tá? E aí eu vou ter uma ausência de resultado. Com a radiofrequência, eu não utilizaria no mesmo dia. Você pode combinar o tratamento. Você pode fazer, por exemplo, se para rejuvenescimento a radiofrequência tem um intervalo de 15 dias, você pode fazer a rádio, 15 dias, a luz, 15 dias, a rádio. Tá? Sempre respeitando. Se você quiser fazer o laser de baixa antes de fazer a luz, beleza, aí o quesito inflamação eu não vou ter problema, tá? Pode, tá? Eu evito
Porque como a gente está falando de um equipamento que provoca calor, o calor no tecido, ele metaboliza mais rápido essa substância. Então, aquele botox que era para durar 6 meses, acaba durando 3, tá? Então, ó, a moça perguntou aqui seu nome? A Sheila perguntou se pode associar com a luz intensa pulsada em clientes que têm fizeram aplicação de botox. Eu evito, por conta do mecanismo de geração de calor, eu posso metabolizar a substância mais rápido. E a Janice perguntou se clientes que têm polimetilmetacrilato podem fazer a luz intensa pulsada. Eu também evito, tá? PMMA. Não faço, não. Pelo menos não naquela região que ela tem a aplicação, tá? Aqui, gente, falando um pouquinho de associação, a gente combinou 2 equipamentos que a HTM tem. A luz intensa pulsada, que a gente está falando agora, e o ultrassom microfocalizado facial. Vocês já ouviram falar? Já, né? Você estava aqui já, Janice? Tava? Você também não ri, não, que você está vendo a semana inteira, né? Então, gente, o ultrafocus, ultrassom microfocalizado facial, só para vocês entenderem, ele é um equipamento que ele vai fazer rejuvenescimento. Só que ele tem 3 níveis de profundidade. Ele tem 1,5 milímetros, 3 milímetros e 4,5 milímetros. Sendo que a ponteira de 4,5 milímetros eu trabalho o SMAS. Tá bom, mas o que é esse raio de SMAS, Patrícia? O SMAS é uma estrutura, uma rede aponeurótica que eu tenho que divide o meu músculo da minha hipoderme. É ele que dá o efeito de lifting, de sustentação. Quando um cirurgião plástico vai fazer a cirurgia de lifting facial, ele abre essa região do rosto da cliente e o que ele sutura para dar o efeito de lifting é o SMAS. Essa rede aponeurótica, que eu consigo trabalhar só com ultrafocus. Radiofrequência não chega nessa profundidade. Ele é mais profundo que a derme. Tá? Aí, enquanto uma radiofrequência aquece até a derme, o ultrafocus é mais profundo. E aí foi associado com o light pulse. Tá? As profundidades utilizadas foram 4,5 milímetros, 3 e 1,5, e foram realizadas 2 sessões a cada 15 dias, tá? Foi a nossa colega Aline que fez esse estudo, né, Lininha Marques Pereira? Você fazia uma semana, uma a cada 15 dias? Cada 15 dias, né? Então, ela fazia uma semana ultrafocus, uma semana light pulse, uma semana ultrafocus, uma semana light pulse. Consequentemente, entre um e outro, acabava dando um intervalo de 15 dias, tá? No light pulse foi utilizado o filtro de 530 nanômetros, fototipo 3, 22 joules e 2 sessões. Por conta do telão, gente, talvez vocês não consigam visualizar, mas quando a gente mandar o material para vocês, vai ficar bem visível, tá? Essa região aqui da área dos olhos, principalmente, levantou bastante, melhorou bastante. Parece que até a ponta do nariz dela melhorou mesmo, né? O resultado foi bem bacana. E aqui também, gente, combinação dos 2 equipamentos, tá? Intervalo de 15 dias. Aqui, nessa cliente, a gente conseguiu ver uma melhora aqui nessa região de bolsas, ó. Então, assim, dá para combinar? Dá para combinar. A gente só tem que entender o mecanismo de ação de cada máquina, tá? Respeitando os intervalos, não tem problema. O que a gente não pode é querer fazer tudo que eu tenho na minha clínica no mesmo dia. Não tem necessidade. Acne. Então, a emissão de luz gerada pelo light pulse vai agir nas porfirinas endógenas, que são produzidas pelas bactérias, causando um estresse oxidativo e induzindo a fotodestruição das células afetadas, resultando na eliminação gradual da acne e suas sequelas. Formação da acne, gente, a gente já viu bastante isso nos cursos, né? Mas está aqui uma imagem só para vocês relembrarem.
E aqui, só para vocês entenderem, a luz intensa pulsada ela vai atuar, como a gente viu anteriormente, sobre as porfirinas endógenas, que são produzidas pelas bactérias da acne, tá? Vai causar esse estresse oxidativo e vai induzir a uma apoptose das células tratadas, afetadas. Comprimentos de ondas para esse tratamento de 400 a 570 nanômetro estimulam as porfirinas endógenas, promovendo oxidação da Propinium bacterium acnes, reduzindo sua colonização. Essas porfirinas elas vão se tornar quimicamente ativas, vão liberar oxigênio e esse oxigênio vai agir diretamente na bactéria, que é anaeróbia, e aí vai destruir a bactéria, tá? Aqui, gente, é importante, ó, lá na programação eu também tenho tipo de tratamento, leve, moderado e intenso. Só que aqui é importante eu consultar o info, porque tratamento de acne grau 3, energia leve, é o contrário do que a gente viu no rejuvenescimento, tá? Então, uma acne grau 3, eu tenho comedão, tenho pápula, tenho pústula e tenho cisto, tá? Posso ter presença de 1, 2 ou todos esses sintomas, tá? Por conta disso, dessa acne grau 3 ter um processo inflamatório elevado, né? Tá cheio de porfirina endógena produzida pela bactéria, tá cheio de cromóforo. O que vai acontecer com a energia que a máquina vai desprender? Leve, tá? Para quê? Para eu não queimar o cliente, tá? E assim vai ser na acne grau 2, tratamento moderado, e acne grau 1, intenso, tá? Então, vocês percebem que a máquina ela já tem uma programação para evitar fotodano, tá? Aqui um tratamento de acne, numa voluntária lá da HTM. A gente utilizou o filtro de 430 nanômetros, o fototipo dela é um fototipo 3. A gente fez 4 sessões uma vez ao mês, utilizando uma fluência de 18 joules por centímetro quadrado. Se eu não me engano, essa voluntária da HTM, eu não estava lá ainda quando fizeram esse estudo, ela é uma voluntária que ela tem ovário policístico e ela não cuida do mesmo. Então, o que acontece? Se ela não trata a questão hormonal que causa a acne, eu vou ter um resultado efetivo? Não, né? Lógico que a luz intensa pulsada, ela vai melhorar o aspecto, ela vai amenizar. Só que eu preciso tratar, preciso que a cliente trate a origem do problema, tá? Terapia vascular. Qual que é o meu cromóforo-alvo em terapia vascular? O sangue, a hemoglobina, tá? Então, ele vai ser realizado através do mecanismo fototérmico, onde essa energia luminosa vai ser absorvida e transformada em calor, provocando coagulação desse tecido. Importante, gente, bastante gente pergunta para mim assim, mas telangiectasia, a luz pulsada dá um resultado bacana nas telangiectasias do corpo? Vamos pensar, gente, que as telangiectasias do corpo são vasos que são muito mais calibrosos do que as telangiectasias do rosto, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, se eu tenho um vaso mais calibroso, eu tenho mais sangue, né? Se eu tenho mais sangue, eu tenho mais cromóforo. E aí vocês vão perceber, na tabela de tipo de tratamento, que você vai fazer essa dosimetria de acordo com o calibre do vaso, tá? Então, no corpo, gente, ele melhora, mas resultado efetivo mesmo, com resultado significativo, a gente vê no rosto, nas telangiectasias do rosto. Quanto mais fininhos forem as telangiectasias, melhor vai ser o resultado, tá? Não precisa, você pode tratar a região afetada,
tá? Então, são dilatações capilares muito finas e ramificadas que possuem tonalidade avermelhada ou arroxeada, tá? No corpo, a gravidez é um período muito propício para o desenvolvimento de vasos, sendo decorrentes do aumento do volume de sangue e dificuldade para o retorno venoso. No entanto, o uso de medicação anticoncepcional, a falta de atividade física e a obesidade cooperam para o aparecimento desses pequenos vasos sanguíneos, tá? Na face, provenientes do excesso de exposição solar, envelhecimento cutâneo, ingestão de álcool, uso prolongado de medicamentos tópicos ou após quadros de rosáceas, tá? Falando em rosácea, gente, por sinal, tratamento de luz intensa pulsada em quem tem rosácea é sensacional, tá? Resultado muito bom. E hoje em dia é difícil a gente achar um equipamento, um recurso que ofereça um resultado efetivo para quem tem rosácea. A luz intensa pulsada é uma delas, tá? Então, aqui o mecanismo de ação vai ser o seguinte, gente. Eu vou ter absorção pelo cromóforo hemoglobina. Essa energia luminosa é absorvida e transformada em calor, provocando a coagulação do vaso. Simples, tá? A tela, vou colocar lá, terapia vascular. Vai aparecer para mim o tipo de fototipo que a minha cliente tem e o tipo de tratamento que eu devo consultar o info. Por quê? Tratamento leve, ele vai ser para telangiectasias que tem de 0,5 a 1 milímetro de diâmetro. O moderado, ele vai ser para telangiectasia que tem 0,2 a 0,5 milímetros de diâmetro. E o intenso para telangiectasias de 0,1 a 0,2 milímetros de diâmetro. Então, vocês percebem que no vasinho mais fininho, a energia é mais intensa, tá? Se eu pego uma cliente, por exemplo, no corpo, que tem um vaso muito dilatado, muito calibroso, e eu seleciono aqui a energia intensa, o que eu vou fazer? Vou queimar porque tem muito cromóforo e eu tô desprendendo, fazendo a máquina desprender muita energia, tá? Por isso que eu tenho que me dar o trabalho de consultar o recurso info. Simples, tá, gente? Tem dúvida? Consulta. Porque a luz intensa pulsada, ela é absorvida por cromóforos. O sangue, ele é um cromóforo. Então, vamos pensar que quanto maior for esse vaso, mais cromóforos eu tenho dentro dele. Se eu faço a máquina desprender uma energia muito grande, eu queimo, é muito calor. Eu vou converter essa energia luminosa em calor, em muito calor, tá? Remoção de rugas. A emissão do light pulse causa uma microagressão térmica próxima à junção dermoepidérmica, estimulando no processo de reparo o aumento da espessura da epiderme e a neocolagênese na derme. Então vamos lá, mecanismo de ação. Cromóforo água aquece o colágeno. Vai provocar uma microagressão térmica próxima à junção dermoepidérmica, decorrente do excesso de calor. Depois, eu vou gerar um processo inflamatório e uma posterior regeneração por conta dos fibroblastos, tá? Vou estimular a produção de fibras colágenas e elásticas e vou proporcionar para a cliente um aspecto de rejuvenescimento da pele. Mas, Patrícia, o protocolo de rejuvenescimento não faz a mesma coisa? Teoricamente, faz, né? Só que no protocolo de rejuvenescimento eu posso tratar tanto a questão de fotoenvelhecimento, né, incluindo as manchinhas, tá? Aqui eu estou trabalhando aquelas rugas específicas. Então, se eu tenho uma cliente
que tem uma ruga muito acentuada, naquela ruga acentuada, eu posso utilizar esse protocolo de remoção de rugas, tá? Ou então, eu tenho uma cliente que eu quero tratar estria. Eu posso fazer tratamento de estria nela utilizando o protocolo de remoção de ruga. Por que não? Eu não quero sintetizar colágeno. Né? Aquela estria trófica não vai ficar preenchida, não vai ter um aspecto melhor. Então, eu utilizo o protocolo de remoção de ruga, tá? Naquela cliente que tem aquela linha de expressão bem marcada, bem acentuada, naquela em específico, remoção de rugas, tá? Vou selecionar o fototipo da cliente e vou selecionar o tipo de tratamento, onde mais uma vez eu vou consultar o recurso info. Então, eu tenho aqui, ó, grau leve, rugas de expressão formadas pela contração dos músculos da mímica facial sem alteração dermoepidérmica. Então, eu já sei que aquela cliente, grau leve, ela só tem o aparecimento de rugas quando ela contrai os músculos da face, tá? Quando ela tá com aquela face, aquela cara de serenidade, ela não tem ruga. Ela só vai ter ruga quando ela faz algum gesto, alguma mímica facial que estimule a contração de um músculo, tá? É grau leve. Num grau moderado, já vou ter rugas finas ou ondulações com alteração dermoepidérmica. Deve-se ao adelgaçamento da epiderme e da derme superior, configurando um tipo de tecido parecido com papel de cigarro que dobra com facilidade, tá? E assim o grau intenso. Por isso que é importante sempre consultar o tipo de tratamento que eu vou fazer na cliente, tá bom? E remoção de manchas. Então, no caso de mancha, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A máquina vai te dar. Quando você selecionar o fototipo e o tipo de tratamento, a máquina vai te dar todas as variáveis, a intensidade, a fluência, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso. A única coisa que a gente tem que saber é avaliar direitinho o fototipo, tá? Remoção de manchas. Nos casos de manchas, vai acontecer a lise, a quebra desses melanossomas por ação do calor. E a melanina, a pigmentação dessa pele, ela vai ser fragmentada em pequenas partículas. Essas células que contêm a melanina, elas vão ser danificadas, apresentando respostas de clareamento à luz, tá? Mas, Patrícia, não é mais fácil eu usar o protocolo de rejuvenescimento que faz as duas coisas juntas? Aqui eu estou trabalhando uma queixa de mancha, tá? Se a minha cliente quiser fazer um protocolo, chega lá na clínica da Janice, fala, Janice, eu quero que você faça em mim um protocolo de rejuvenescimento, tá? Eu não estou me queixando especificamente de mancha, eu quero que ela me deixe mais jovem. Ah, aquele recurso vai trabalhar as duas coisas. Agora, se eu chegar na Janice e falar assim, Janice, eu tô com uma melanose solar aqui na ponta do meu nariz, que é verdade, eu tenho mesmo. É uma sarda, na verdade, né? Uma efélide. Eu quero que você remova isso aqui pra mim e todas as minhas efélides, porque eu não gosto, isso aqui me incomoda. O que a Janice vai utilizar? Protocolo de remoção de mancha. A minha queixa é mancha, tá? Mecanismo de ação. Vou ter absorção pelo cromóforo melanina, tá? Vai acontecer a lise, a quebra desses melanossomas por ação térmica. Essa melanina vai ser fragmentada em pequenas partículas e como resposta inicial, eu tenho o escurecimento. Não se assustem, tá? Primeiro, essa mancha ela escurece por causa da agregação da melanina. Eu vou ter um eritema, uma vermelhidão ao redor daquela mancha, que vai caracterizar processo inflamatório. E o clareamento vai acontecer mais tardiamente, tá? Vai acontecer também formação de crostas, que vão se desprender de 10 a 12 dias. Detalhe, essas crostas não devem ser extraídas, tá?
Importante, se esse tipo de tratamento for na face, pedir para a cliente evitar calor na região, banho muito quente, muita água ou qualquer coisa que facilite a remoção dessas crostas, tá? Cuidado também, gente, com a associação de ácidos em protocolos para mancha, tá? Tem ácido que é fotossensível. Aliás, gente, tem tanta coisa que é fotossensível que nem eu sei tudo, tá? Então, consulta a bula. Ah, eu tô tomando medicamento X. Consulta a bula do medicamento que tem disponível em internet, por exemplo, né? A gente tem acesso a muita coisa via internet hoje. Não custa nada. O ibuprofeno, por exemplo, é um tipo de medicamento que é um anti-inflamatório, se eu não me engano, que é fotossensível. Então, um cliente que está fazendo uso de um anti-inflamatório no decorrer aí de uma semana, 15 dias, por protocolo médico, tá? Você precisa saber que esse medicamento ele é fotossensível, certo? Aí no tratamento, as pessoas que têm mancha, mas já fazem os outros tratamentos, os técnicos, mas direito, a gente começa devagar ou já vai totalmente pro negócio? Mesmo se ela não puxar o negócio, por exemplo. Taca-lhe pau nesse carrinho, você quer, né? Tá, ela perguntou se uma cliente que tem mancha, como que é seu nome? A Vânia perguntou se uma cliente que tem mancha, ela fez uma observação que as clientes que têm mancha já são acostumadas a fazer vários tipos de tratamento para mancha no rosto. E como é que deve se proceder com esse tipo de cliente? Se ela começa devagar ou se ela já engata a primeira e vai com força total no tratamento. A resposta é, vai devagar. Porque você não sabe, ou você precisa saber exatamente tudo que ela fez naquela pele. Então, por exemplo, se ela é uma cliente que fez um peeling químico, por exemplo, para diminuição dessa mancha, tratamento dessa mancha, por mais que esse ácido não seja fotossensível, no decorrer do tratamento, qual que é o papel do ácido? A descamação, né? E dependendo do tipo de ácido, aquela pele vai ficar super desidratada e sensibilizada. E aí toma cuidado, porque às vezes, fazendo tratamento com luz pulsada, você pode deixar essa pele mais sensibilizada ou até provocar um fotodano. Dependendo da mancha, por exemplo, um melasma não vai embora. Tanto que não tem nem indicação, né, gente? Melasma ele é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A luz pulsada faz o quê? Inflamação. Consequentemente, eu vou hiperpigmentar. Tá? Para a escolha do tratamento, eu vou lá no recurso info, mais uma vez, e vou consultar lá. Eu devo fazer tratamento leve, moderado ou intenso? Bom, minha cliente tem uma hiperpigmentação marcadamente mais escura que a pele adjacente normal. Leve, moderado, hiperpigmentação moderadamente mais escura que a pele adjacente normal. Intenso, hiperpigmentação levemente mais escura que a pele adjacente normal. Quando aquela mancha, ela tem uma tonalidade muito próxima ao tom original da pele, tá? Existe uma técnica que às vezes as clientes, principalmente a gente faz isso nas mãos, caso de melanose solar, né? A gente utiliza um lápis marrom, não é um lápis preto, tá? Então, vocês escutaram que eu falei marrom, não é preto, né, gente? E aí, aquelas manchinhas que são mais clarinhas, que tem uma tonalidade muito próxima ao tom natural da pele do cliente, eu dou uma escurecidinha com lápis preto. O que vai acontecer? É marrom. Ai, ai, ai. Não, eu falei marrom, não é preto. Repetindo. É marrom, não é preto. Tá? O que vai acontecer? A luz vai ser absorvida por esse pigmento do lápis, tá? E aí ele vai
tirar essa manchinha, certo? Ou então eu posso pegar um lápis branco e contornar aquela mancha que ela é bem hiperpigmentada, a hiperpigmentação dela é bem marcada. Eu pego um lápis branco, circulo essa mancha e aí eu vou fazer com que a luz se concentre lá e não nas estruturas adjacentes, né? Se é uma mancha em específico que eu quero trabalhar. Mas pelo amor de Deus, gente, não é lápis preto. Se você passar um lápis preto, você vai formar uma bolha maravilhosa na pele do cliente, tá? Oi. Não. Em tratamento nenhum. Como que é seu nome? A Nara perguntou se no tratamento de mancha a gente pode sobrepor. Então, assim, Nara, em tratamento nenhum a gente sobrepõe as aplicações, tá? Já. Tá? Então, você vai fazer uma passada, acabou. Tá bom? Light Pulse, ele é um equipamento que ele desprende uma energia muito alta, tá? Suponhamos que o meu equipamento me deu 30 joules, eu faço uma passada de 30 joules. Se eu sobrepassar de novo, eu tô depositando mais 30 joules. Muita energia, tá? Aqui um protocolo, tratamento de mancha, filtro de 530 nanômetros. Essa voluntária tem um fototipo 3. Ela realizou 3 sessões uma vez ao mês e foi trabalhado nela uma fluência de 22 a 26 joules por centímetro quadrado. Essa voluntária, gente, ela trabalha na produção e ela trabalha bastante tempo embaixo desse tipo de lâmpada. É uma maravilha essa exposição a esse tipo de luz ao longo do tempo para ir manchando a pele, viu? Aí a gente acha que a gente tem que passar filtro solar para sair na rua, né? E não é. Nessa voluntária também, quando vocês tiverem acesso ao material, PDF, vocês vão ver, conseguir visualizar melhor. Embora eu acho que dê para perceber que melhorou bastante o rosto dela. Então, foi utilizado o filtro de 530, fototipo 3, 4 sessões, uma vez ao mês, fluência de 22 a 26 joules. Gente, se vocês tiverem receio no início de trabalhar com a máquina, não tem problema nenhum se a cliente for fototipo 2 e para eu conhecer o equipamento e conhecer as respostas da pele da minha cliente, jogar um fototipo a mais. Aí ela é 2, mas eu vou colocar 3. O que vai acontecer? A máquina vai me dar uma energia menor. Tem problema? Não, é cuidado. Não tem problema nenhum, tá? O que vocês não podem, de maneira nenhuma, é pegar uma cliente fototipo 4 e jogar o fototipo 2. Ou então tá lá o fototipo certo, adequado, cada vez que ela vai na sua clínica, você aumenta 2, 3 joules por sessão. Tá? Não precisa. Alguém levantou a mão? Impressão minha, não? Certo? Aqui, ó, gente. Protocolo de mancha, filtro de 530, fototipo 2, uma sessão antes, depois, tá? É um lápis de olho. Pode ser um lápis de olho. No rosto, gente, até esqueci desse detalhe de falar para vocês. Quando a gente vai fazer protocolo de rejuvenescimento, de remoção de mancha ou remoção de ruga, a gente tem que pegar esse mesmo lápis de olho branco e pintar a sobrancelha da cliente, para eu isolar o efeito da luz, evitar que a cliente tenha a perda de pelo na região da sobrancelha, tá? Porque a luz pulsada é uma luz divergente, tá? Ela não é colimada que nem um laser, então ela pode estar atingindo algumas estruturas próximas. Por isso que eu pinto a sobrancelha da cliente com lápis branco. Se a minha cliente tem uma manchinha de estimação, pergunta, ó, se eu passar o aplicador aqui, essa mancha vai diminuir, gradativamente vai ir sumindo. Não, pelo amor de Deus, essa mancha aqui é minha mancha de estimação. Pergunta. Se tirar a mancha da cliente de estimação, ela vai ficar chateada. Então ele não se despigmenta, não? Despigmenta? Não faça isso.
Por quê? Despigmentar? Vai despigmentar. Só que ela vai perder pelo, vai ficar sem sobrancelha. Tá? Luz pulsada não é um recurso para despigmentação, nem para remoção de tatuagem, tá? Oi. Aqui. Remoção de marca. Provavelmente a pessoa aumentou a dose, ele aumentou a fluência, tá? Mas para você fazer isso, gente, você tem que conhecer muito a pele do cliente. Provavelmente já deve ter feito outras estruturas, o profissional já conhecia a pele do cliente, por isso que ele aumentou a energia, tá? E ali em específico ele circulou a mancha para a luz atingir aquela estrutura, tá? Oi. Onde a gente tem menos coxinha de pouso, assim, você diz tipo a testa, zigomático, o calor pode ficar mais perceptível, tá? Pode ficar um pouco mais desconfortável, embora eu faço luz pulsada no meu rosto, pra mim é tranquilo. Se a cliente reclamar, aí você abaixa, tá? E aí, se você vê também que quando você deu um disparo, aquela pele ficou com muito eritema, a cliente deu uma reclamada, diminui a energia, tá? Remoção de mancha, fototipo 3, uma sessão, 27 joules, antes e depois. Gente, as senhoras, elas são super incomodadas com esse tipo de mancha. Elas adoram o resultado. Complicações e intercorrências. Ligeira ardência é normal, tá? Desde que você perceba que tá tudo bem, que a pele da cliente está íntegra, é uma resposta que pode acontecer. Discromia, cicatriz hipertrófica, edema, eritema, prurido, crostas e bolhas. Formou bolha? Queimadura de 2º grau, tá? Essa queimadura aqui ainda tá bonita, gente. Já vi coisa muito pior. Tá? Então, por que a gente coloca essas fotinhos? Não é pra pôr medo? É sim. Tá? Porque o medo faz a gente ser mais prudente. O medo faz a gente buscar informação para poder atender melhor o cliente, fazer direito à terapia, tá? Então, assim, luz intensa pulsada, gente, pode provocar fotodano, tá? É uma máquina que converte energia luminosa em calor, pode acontecer, tá? Aqui, intercorrência, né? Uma queimadura no protocolo de tratamento de mancha. Então, imediatamente, a aplicação, a cliente sentiu desconforto e dor moderada. 15 minutos após a aplicação, ela já viu um eritema, um edema, ardência e formação de bolha, tá? Depois, a mancha saiu, mas foi muito desconfortável, né, gente? A gente queimou a cliente, tá? Tem gente que fica com cicatriz, ó. Tudo bem que isso aqui vai sair, mas mesmo assim, né, é uma coisa que a gente pode evitar. Gente, queimei a cliente, como que eu procedo? O que eu não posso fazer? Não vou passar maisena, não passa borra de café, não vai passar pasta de dente, não passa óleo de cozinha, tá? Não inventa. Menos é mais, tá? O que a gente indica? A gente não pode indicar a utilização de medicamento, tá? Então, a gente indica que aquela pele se mantenha hidratada. Um Dersane, por exemplo, tá? Eu vou observar e vou acompanhar a evolução dessa queimadura, que vai acontecer, essa evolução pode acontecer no decorrer de até 5 dias, tá? Esse quadro pode ir se diferenciando. A hidratação da pele que eu falei para vocês. Um recurso para o tratamento, caso isso aconteça, porque vocês vão ter que dar esse respaldo para a cliente, né? Não vai falar assim, queimei a cliente,
tchau, obrigado por tudo, né? Desculpa aí. Não, vocês vão ter que oferecer um tratamento. O laser de baixa potência é um desses recursos que dá para vocês trabalharem, tá? Ele vai trabalhar a inflamação, vai ajudar no processo de cicatrização dessa queimadura, tá bom? E aí, no caso, para esse tipo de lesão causada por luz intensa pulsada, o comprimento de onda de laser de baixa potência é o de 658 nanômetros, tá? É o laser vermelho. Tá? E pedir para cliente sempre fotoproteção da região. Se foi mão, luvinha, tá? Medidas de segurança, proteção das áreas íntegras ao redor de uma lesão pigmentar, por exemplo. Vou fazer uma anamnese completa com atenção às precauções e contraindicações. A minha cliente vai assinar um termo de consentimento, porque às vezes eu fiz todas as perguntas que eu tinha que fazer para ela, mas ela me omitiu algumas informações importantes, tá? Durante o tratamento epilatório, usar somente lâmina, ou aquelas maquininhas que aparam o pelo, tá? Contraindicações: herpes, gravidez e lactação, quimioterapia e radioterapia, histórico de queloides, diabetes descompensada, peeling químico recente, fototipo 6, tatuagem, bronzeamento em atividade, medicamentos como isotretinoína, anti-inflamatórios, que são fotossensíveis, tá, gente? Não são todos anti-inflamatórios que são. Ácido acetil salicílico, corticoides, consultem se esses corticoides são fotossensíveis, anticoagulantes, fotossensibilizantes, tá? Esses são alguns exemplos. Medida de segurança para prevenção de complicações oculares, profissionais e pacientes devem sempre utilizar óculos apropriados específicos, opacos, bem ajustados e com proteção lateral, tanto para o operador quanto para o cliente, certo? Limpeza dos óculos de proteção contra a radiação luminosa. A gente vai higienizar esse óculos lavando os mesmos com água e sabão e com cuidado para não riscar a lente, tá? É importante, a gente vai fazer aplicação prática, não tem óculos para todo mundo, mas calma, não vai ser meia hora ou uma hora de exposição a alguns disparos que vai deixar alguém cego, não é assim também, tá? O que acontece é que tem gente que tem preguiça de usar o óculos e usa a semana inteira, o tempo todo, sem óculos. Aí, no decorrer do tempo, isso pode provocar uma lesão na retina mesmo, tá? Às vezes, no rosto, a cliente está com óculos, ela consegue enxergar a luz. Esse aqui, gente, é o e-mail da Aline, tá? Mas se vocês quiserem anotar o meu, é patricia.lopes com Z. Aí a continuação é a mesma, @htmeletrônica. Gente, então, ó, eu vou fazer um protocolo de rejuvenescimento facial na Janice, tá? Eu já higienizei a pele dela, eu já preparei a sobrancelha dela, tá isolada com lápis branco. Depois o Paulo vai mostrar a imagem do rosto da cliente para vocês, tá? Então aqui a câmera tá voltada para a tela porque eu quero que vocês vejam a colocação dos parâmetros de acordo com aquilo que a gente falou, tá? Então eu vou vir rejuvenescimento de pele. Qual fototipo que vocês acham que a Janice tem? Vocês acham 3? Eu também daria um fototipo 2 para Janice. Mas, Janice, como é que você fica quando você se expõe ao sol? Vermelho, depois muito tempo bronzeio. Entendi. Então, a gente vai vir aqui no INF e vamos consultar as informações que a Janice passou. Fototipo 2, branca. Sempre queima, bronzeia muito pouco, sensível ao sol. Procede? Então, a Janice é o fototipo 2, tá? Fecho. Fototipo 2. Qual que é o tipo de tratamento que eu vou fazer na Janice? Vou consultar de novo. Vou vir aqui vou selecionar qualquer um, tá? Vou vir aqui no Info.
Aqui o fototipo e aqui o tipo de tratamento, tá? Quantos anos você tem, Janice? Tá, não vou contar pra ninguém que a Janice tem 36 anos, tá? Não tem problema. Então, grau 1 leve, fotoenvelhecimento precoce. Discretas alterações na pigmentação, sem queratoses, rugas mínimas, idade entre 20 e 30 anos, maquiagem mínima ou nenhuma, cicatrização mínima de acne. Grau 2 moderado. Fotoenvelhecimento precoce a moderado, lentigos senis visíveis, queratoses palpáveis mas não visíveis, linha paralela ao sorriso começando a aparecer, idade entre 30 e 40 anos, em geral aspecto cansado, eu não acho que você está cansado, cicatrização discreta de acne. Pela idade, tá? Eu colocaria na Janice um grau 2 moderado, tá? A Janice, ela não tem a pele envelhecida, mas a Janice, ela tem bastante efélide, tá? Provavelmente porque a Janice não fez ao longo da vida dela uma fotoproteção adequada, tá? Então eu vou trabalhar na Janice o protocolo de rejuvenescimento facial para eu fazer o estímulo de colágeno e também melhorar também o aspecto das efélides dela, tá? A prática, gente, eu quero que vocês prestem atenção. O Paulo agora vai trocar daqui a pouquinho a imagem em relação aos disparos, tá? Como que a gente faz para verificar se eu não estou sobreaplicando um spot no outro, e aí eu vou explicando para vocês direitinho, tá? Fechei aqui, vou colocar moderado, e aí a máquina fala para mim utilizar o filtro de 530 ou 590 que eu vou pegar, deve estar aqui em algum lugar. Só um minutinho. Aqui. Eu vou usar, como a Janice tem manchinhas, eu vou utilizar na Janice o mais superficial para dar uma melhorada no aspecto das efélides que ela tem, que é o de 530, tá? Vocês estão vendo a entrada? Aqui, ó, vocês estão vendo que nas extremidades do espelho tem umas bolinhas brancas? Eu vou virar ele para baixo. Encaixei o filtro. Bem facinho, tá? Enquanto eu preparo a pele da Janice e eu aplico o gel condutor, eu vou colocar nível de resfriamento no máximo. Vou pressionar o start para a ponteira já ir resfriando. E mais uma vez, ó. A plaquinha de Peltier, ela fica bem suadinha aqui onde está resfriando, tá? E se eu esquecer esse gelzinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, forma gelinho, tá? Congela mesmo. Depois eu vou fazer. Então a gente posiciona o aplicador no rosto da cliente e... Janice, tranquilo? Ficou a marquinha do spot aqui, posiciono, eu olho para ver se eu não estou em cima da sobrancelha da cliente, dei outro disparinho, posiciono, e observo. Tranquilo, Janice? Doeu alguma coisa? De boa, né? Cuidado com os cabelinhos, tá? Esse foi mais quente. E esse? A pele dela tá normal, eritemazinho leve. A Janice não me relatou nenhum desconforto. Vou fazer mais uma aplicaçãozinha aqui. Beleza, terminei a testa.
começar no queixo, tá? Qualquer intercorrência, você me fala. Tranquilo? Aí, No bolso, porque pegou pelinho. Oi? encosta bem na frente. Encosta, tem que encostar. Você quer que eu vire o rosto dela de lado? Você vai fazer com a câmera na mão? Estacionei aplicador. 1 disparo. 2 disparos. Tudo bem, Janice? Esse foi um pouquinho mais forte. O último agora. Fecha o lábio pra mim. Janice falou que foi um pouquinho mais forte, então por cuidado, diminua um pouquinho. Aonde a cliente tem pelinhos no rosto, gente, ela vai sentir mais, tá? Ela sente um calorzinho maior, uma fisgadinha. Diminui a fluência, a energia. Que ela falou pra mim, essa daqui eu senti mais. Aí por um cuidado eu diminui 2 joules, tá? E o narigo da Janice. Acabei, rapidinho faço um rosto, tá? Então, ó, eu peguei a Nayara de modelo. A Nayara, ela tem um fototipo um pouquinho mais alto, tá? Então, eu perguntei pra ela se ela tinha alguma contraindicação, tudo bonitinho. A gente conversou aqui rapidamente, mas não tem como eu sentar com ela e fazer a avaliação do jeito que tem que ser, tá? Como eu tô conhecendo a Nayara agora, a Nayara é o fototipo 3, 4, tá? Eu vou colocar na máquina 4, tá bom? Então, eu vou colocar aqui epilação, feminino, fototipo 4. Eu vejo aqui que a Nayara, ela tem bastante pelo na perna. O pelo dela é moderadamente grosso. Então, eu vou colocar densidade do fio. Escasso, médio ou denso? Denso. Espessura do fio? Médio. Tá? Passei para a próxima tela. Utilize filtro de 640 ou 690. Eu vou usar o filtro de 690. Uma coisa que é importante, gente, é sempre verificar se o filtro ele tá limpinho, se não tem nenhum risco nesse filtro, tá? Porque se tiver riscado, a energia pode concentrar nesse risco, provocar um fotodano, tá? Por isso que a gente também tem que ter bastante cuidado com os filtros. Isso. É porque era só uma manchinha. Clorexidina, não tem problema se passar um alquinho 70, pode, tá? Aqui ele me deu uma fluência de 26 joules, tá? Eu posso trabalhar na Nayara, segundo o fototipo dela, de 26 até 32, mas eu não conheço a Nayara,
tá? Tô conhecendo ela agora. Eu vou diminuir essa energia. Vou colocar 21 joules, tá? E vou acompanhar como é que é a resposta da pele dela. Então, eu vou fazer meia perna pra vocês verem. Eu vou dividir, tá? Passo o gel. Nara, se você sentir muito desconforto, você levanta a mão, tá bom? Esse pedacinho aqui, gente, eu posso fazer ele 1 minuto se eu quiser, tá? Mas eu gosto de ter o cuidado de estacionar um pouquinho a ponteira, deixar resfriar a pele dela, para deixar a terapia mais confortável e aí eu disparo, tá? Delimitei aqui a área de tratamento, passei o gel, acoplei, aperto o start na máquina, senão não dispara. E avalio a pele da Nara. Veja a marquinha do spot. Já. Não? Não dá, gente. Eu preciso do meu braço pra fazer o negócio. Uma fisgadinha? A pele da Nara tá íntegra, tá bonitinha, tá? Então segura a bronca que eu vou continuar, tá bom? Tenta aí, Nara. Melhorou? Dá pra suportar, mas é como se fosse uma olhadinha. Aqui eu fico menos. Sente mais onde tem mais pelo? É. Aí vai mais grito. Tá belezinha, viu, Nara? É onde tem pelo mesmo, tá? Então, onde ela reclama mais, gente, eu deixo a ponteirinha um tempinho mais estacionada. Não tem como, gente. Só para levantar a câmera. Pode ir. De buenas, Nara? Tranquilo, né? E assim, gente, vocês vão fazer do outro lado da perna, tá? Vai higienizar. Eu delimitei com o lápis, eu já sei onde eu fiz.
E aqui eu faço do outro lado.